Você sabe aquele momento em que alguém acha que está jogando xadrez, mas você já está 3 jogadas à frente no jogo inteiro? Foi exatamente isso que aconteceu quando minha esposa decidiu seguir o conselho brilhante da melhor amiga dela sobre dar um tempo para me deixar em pânico e prometer tudo. Era uma quinta-feira à noite quando ela chegou em casa com aquela confiança ensaiada. Eu estava sentado à mesa da cozinha revisando alguns documentos do trabalho quando ela entrou com uma energia estranha, como se estivesse prestes a fazer um anúncio grandioso que mudaria tudo. Ela se sentou do outro lado da mesa, respirou fundo e disse com aquela pausa dramática que você esperaria de uma novela: "Acho que precisamos dar um tempo." Agora, a maioria dos caras provavelmente entraria em parafuso, perguntando o que fez de errado, implorando por outra chance. Mas o negócio é o seguinte. Eu já esperava isso há semanas. Veja só, a melhor amiga dela não é exatamente sutil quando toma uns drinks nos jantares semanais delas. No mês passado, eu ouvi sem querer uma conversa por telefone em que ela praticamente treinava minha esposa sobre como ganhar a vantagem no nosso casamento. O plano era simples. Anunciar o tempo, me ver em pânico, depois entrar como a heroína disposta a resolver as coisas enquanto eu supostamente estaria grato e disposto a prometer qualquer coisa para mantê-la. Então, quando ela soltou a frase, eu só assenti e disse: "Ótimo timing." Ela piscou, claramente desconcertada com minha resposta. Isso não estava no script que a amiga dela tinha dado. "O que você quer dizer com ótimo timing?" ela perguntou, e eu ouvi a primeira rachadura na confiança dela. Eu peguei na pilha de papéis na minha frente e tirei um documento que eu estava revisando. Bem, eu tenho considerado essa oportunidade de transferência de emprego para o Rio de Janeiro. Uma grande promoção, aumento significativo de salário, ajuda da empresa com moradia. Eu estava debatendo se aceitava ou não porque não queria bagunçar nossa vida aqui em São Paulo. Eu deslizei a carta de aprovação pela mesa. Os olhos dela percorreram rápido e eu vi o rosto dela mudar de confiante para confuso e depois para algo próximo do pânico. "Você se candidatou a uma transferência", ela gaguejou. "Há 3 meses, recebi a aprovação na semana passada. Tenho pensado nisso desde então, me perguntando se era o movimento certo para nós." Eu me encostei na cadeira, completamente calmo. "Mas se você quer um tempo, bem, isso facilita a decisão, né?" A cor sumiu do rosto dela. Isso definitivamente não era como a amiga dela disse que ia ser. Mas eu não quis dizer, quer dizer, a gente pode resolver isso." Ela começou a recuar. "Resolver o que exatamente?" Eu perguntei. "Você acabou de dizer que quer um tempo. Eu tô te dando exatamente o que você pediu. Na verdade, tô tornando isso ainda melhor. Você vai ter todo o espaço que precisa e eu vou começar do zero em uma nova cidade com uma oportunidade de carreira que eu sonhei." Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Isso não é o que eu quis dizer com tempo." "Sério?" "Porque para mim soou bem claro. Você quer espaço, tempo separados para pensar nas coisas. O Rio dá isso de sobra para nós dois." Eu juntei meus papéis, incluindo a aprovação da transferência. "Na verdade, isso funciona melhor do que eu pensava. Eu estava preocupado em te pedir para se mudar, mas agora não preciso." "Você não pode simplesmente ir embora", ela disse. E agora tinha pânico genuíno na voz dela. "Por que não? Você acabou de me dizer que quer um tempo. Eu não tô te deixando. Tô respeitando seus desejos enquanto persigo uma oportunidade incrível. É ganha-ganha." Eu me levantei e fui para a cozinha pegar uma cerveja. "Ah, e não se preocupe com o timing. Eles querem que eu comece em 3 semanas, o que dá tempo de sobra para resolver a logística." 3 semanas. A voz dela falhou um pouco. Programa acelerado para candidatos experientes. Eles até cobrem todas as despesas de mudança e fornecem moradia temporária até eu achar um lugar definitivo." Eu dei um gole na cerveja e olhei para ela. "Você provavelmente deveria ligar para sua amiga e agradecer pelo conselho."
Sem a ideia brilhante dela sobre dar um tempo, eu poderia ter recusado essa oportunidade. A expressão no rosto dela foi impagável. A mulher confiante que tinha entrado pronta para manipular a situação tinha sumido, substituída por alguém que claramente percebia que tinha se ferrado sozinha. Eu preciso pensar nisso, ela disse fracamente. Claro que precisa. É para isso que servem os tempos, né? Pensando, eu fui para a escada. Vou ficar lá em cima fazendo umas ligações. O Rio quer uma resposta amanhã, e graças ao seu timing, eu sei exatamente o que dizer para eles. Enquanto eu subia, ouvi ela discando freneticamente no telefone. Não precisava adivinhar para quem ela estava ligando. A estratégia brilhante da amiga dela tinha dado errado de forma espetacular, e as duas sabiam disso. O melhor de tudo, eu genuinamente estava animado com a oportunidade no Rio. Às vezes o universo tem um jeito engraçado de alinhar as coisas perfeitamente. Na manhã seguinte, eu acordei com o som de sussurros frenéticos e baixinhos lá embaixo. Minha esposa estava no telefone às 7 da manhã, o que significava uma coisa. Modo controle de danos ativado. Eu fiz meu café e fui pro home office. Tinha 3 ligações marcadas com o RH do Rio para discutir detalhes da mudança, e eu queria começar cedo. A promoção era real, a oportunidade era legítima, e o truquezinho dela tinha tornado minha decisão incrivelmente fácil. Por volta das 9, ela apareceu na porta com aquela atitude casual falsa que as pessoas usam quando tentam parecer tranquilas mas estão surtando por dentro. Então, eu conversei com minha amiga ontem à noite. Ela começou. Ah, aquela que te treinou em táticas de manipulação de relacionamento. Eu não levantei os olhos do laptop. Como foi a conversa? Ela congelou. O que você quer dizer com treinou? Por favor, você acha que eu não notei a mudança repentina de personalidade, o timing estratégico, a entrega ensaiada? Eu finalmente olhei para ela. Tô casado com você há 6 anos. Eu sei quando você tá sendo você mesma e quando tá seguindo o roteiro de outra pessoa. A boca dela abriu e fechou como um peixe. Você sabia? Eu sei há semanas. Ouvi sem querer aquela ligação em que ela explicava como reconquistar o controle do nosso casamento me fazendo te perseguir. Eu me encostei na cadeira. Honestamente, eu tava curioso para ver até onde você ia levar isso. A cor sumiu do rosto dela. Então, você tava só esperando? Eu tava considerando minhas opções. A transferência pro Rio já tava na mesa. Eu só não tinha decidido se valia a pena bagunçar nossa vida aqui em São Paulo. Eu dei de ombros. Acontece que você tomou essa decisão por mim. Ela se sentou pesadamente na cadeira do outro lado da mesa. Isso não era para ser assim. Sem brincadeira. Deixa eu adivinhar. Eu era para entrar em pânico, implorar para você reconsiderar, prometer mudar, talvez jogar uma joia cara ou uma viagem para te reconquistar. Ela não respondeu, mas a expressão dela disse tudo. Aqui vai a parada sobre táticas de manipulação, eu continuei. Elas só funcionam com pessoas que não veem elas vindo. Uma vez que você sabe que alguém está tentando te jogar, o jogo muda completamente. Meu telefone tocou. RH do Rio bem no horário. Com licença, preciso atender isso. Eu atendi com entusiasmo profissional. Bom dia. Isso é sobre a transferência para a posição sênior. Sim, absolutamente. Tô pronto para prosseguir com a aceitação. Eu vi o rosto dela desabar enquanto eu confirmava datas de início, discutia arranjos de moradia e finalizava detalhes de salário. Isso não era uma blefe ou ameaça. Era eu ativamente construindo uma nova vida. Quando desliguei, ela estava me encarando com uma mistura de choque e desespero. Você acabou de aceitar. Você realmente aceitou o emprego. Por que não aceitaria? Ótima oportunidade, recomeço, e aparentemente minha esposa quer espaço para se encontrar. Parece um timing perfeito de todos os lados. Mas e nós? E o nosso casamento?
E ele? Você disse que queria um tempo. Tô te dando exatamente o que pediu. Eu comecei a digitar notas da ligação. Na verdade, devo te agradecer. Sem essa conversa, eu poderia ter deixado essa oportunidade passar. Ela ficou quieta por um longo momento. E se eu mudasse de ideia? E se eu dissesse que não quero mais o tempo? Eu parei de digitar e olhei direto para ela. Você quer dizer e se você percebesse que sua manipulação deu errado e agora quer controlar a situação de novo? Não é isso, eu não estava tentando manipular de verdade. Então sua amiga não te disse especificamente para anunciar um tempo e me ver em pânico. Ela não te treinou em como me deixar desesperado para te manter. Eu ergui uma sobrancelha porque eu ouvi aquela conversa toda palavra por palavra. Ela afundou na cadeira, pega completamente. Aqui vai o que vai acontecer. Eu continuei, meu tom prático. Tô aceitando a posição no Rio. É uma oportunidade incrível que eu trabalhei anos para ganhar. Você pode decidir o que quer fazer. Vir comigo e ser realmente uma parceira solidária ou ficar aqui e curtir o tempo que pediu. Essas não são escolhas de verdade, ela disse baixinho. Claro que são. Mas aqui vai a parada. Tô cansado de jogos. Tô cansado de testes. Tô cansado de seguir roteiros escritos por pessoas que acham que relacionamentos são sobre jogadas de poder e manipulação. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Empresa de mudança querendo agendar uma estimativa. Os mudanças vêm quinta para dar orçamentos. Se você quiser fazer parte dessa mudança, precisa decidir agora. Não depois de mais conversas com sua amiga. Não depois de mais sessões de planejamento estratégico. Agora. Ela me encarou como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Você tá falando sério? Você realmente vai fazer isso? Mortalmente sério. Passei anos demais construindo minha carreira para deixar jogos de relacionamento derrubarem uma oportunidade como essa. Eu me levantei. O conselho da sua amiga te custou a chance de controlar essa situação. Agora você decide se custou o seu casamento também. Eu fui para a porta e parei. Ah, e quando você falar com ela hoje e nós dois sabemos que vai, diga para ela que táticas de manipulação funcionam dos dois lados. A diferença é que a minha realmente deu certo. Enquanto eu saía, ouvi ela pegando o telefone. Hora da segunda rodada de controle de danos. Pena pras duas. Eu já tava 3 jogadas à frente. Na quinta tarde, os orçamentos de mudança estavam prontos, caixas encomendadas, e eu tinha um cronograma detalhado para minha mudança. Minha esposa, enquanto isso, passou pelo que só posso descrever como as 5 fases do luto da manipulação. Primeiro veio a negação. Ela passou 2 dias agindo como se nada tivesse mudado, fazendo jantar, tentando iniciar conversas normais sobre planos pro fim de semana. Quando eu lembrei que precisávamos decidir que móveis ficavam ou iam, a realidade bateu. Depois veio a raiva. Você não pode simplesmente virar nossa vida inteira de cabeça para baixo por causa de uma conversa, ela gritou na terça à noite. Isso é loucura. Eu não tô virando nossa vida de cabeça para baixo, eu respondi calmamente enquanto etiquetava caixas. Tô aceitando uma promoção que representa anos de trabalho duro. Você é que queria espaço para pensar. Quarta trouxe a barganha. Ela ofereceu terapia de casal, uma segunda lua de mel, até sugeriu tentar ter filhos, algo que ela evitava há 2 anos. A gente pode resolver isso sem você sair do estado, ela implorou. Resolver o que exatamente? O fato de você ter tentado me manipular baseada no conselho da sua amiga, ou o fato de que quando eu não reagi como você esperava, você quer fingir que nunca aconteceu? Agora era a quinta, e tínhamos entrado na fase da depressão. Ela estava chorando de tempos em tempos desde o café da manhã, ligando para familiares, me pintando como vilão que estava abandonando o casamento por causa de um mal-entendido. Eu estava na garagem organizando ferramentas quando a amiga dela finalmente apareceu. Eu estava me perguntando quando ela ia dar as caras.
Precisamos conversar, ela anunciou, marchando para dentro da garagem como se fosse dona do lugar. Precisamos? Eu continuei embrulhando ferramentas em jornal. Isso tudo é culpa minha. Eu dei um conselho ruim para ela. Mas você não pode destruir seu casamento por causa disso. Eu parei o que estava fazendo e olhei para ela. Você tá absolutamente certa sobre uma coisa. É culpa sua mesmo, mas errada sobre todo o resto. Olha, eu só estava tentando ajudar ela a se sentir mais valorizada. Você estava tratando ela como garantida, e eu pensei que se você percebesse que podia perdê-la, me deixa te parar aí. Eu larguei a chave de fenda que estava segurando. Você pensou que podia me manipular para ser um marido mais grato fazendo minha esposa ameaçar ir embora. Isso não é conselho. Isso é sabotagem. Ela se mexeu desconfortável. Não era para acontecer assim. Não, era para dar certo. Eu era para entrar em pânico, rastejar, fazer promessas, talvez comprar presentes caros. Aí vocês duas podiam se sentir superiores sobre como me treinavam para ser um marido melhor. O silêncio dela confirmou tudo. Aqui vai o que você não contou, eu continuei. Eu não respondo bem à manipulação. Eu não jogo jogos, e definitivamente não recompenso pessoas que tentam me controlar com táticas psicológicas. Mas ela te ama. Ela tá devastada. Ela tá devastada porque o plano de vocês deu errado. Se ela me amasse, não teria tentado me manipular para começar. Minha esposa apareceu na porta da garagem, olhos vermelhos de choro. Por favor, a gente pode conversar sobre isso? Nós três, não tem nada para conversar. Eu voltei a empacotar. Tô pegando um emprego que eu mereci. Você queria espaço para pensar, e agora tem. A estratégia da sua amiga não saiu como vocês esperavam. Fim de papo. Era só para te fazer apreciar o que você tem, minha esposa disse desesperada. Eu apreciava o que tinha. Tempo passado. O que eu não aprecio é ser testado, manipulado, ou tratado como um rato de laboratório nos experimentos de relacionamento de vocês. A amiga dela deu um passo à frente. E se ela prometer nunca mais ouvir meu conselho? E se nós duas admitirmos que estávamos erradas? Eu ri. Ri de verdade. Vocês acham que isso é sobre promessas? Isso é sobre caráter. Vocês me mostraram exatamente quem são quando acharam que podiam se safar. Pessoas cometem erros, minha esposa sussurrou. Isso não foi um erro. Foi um plano calculado para me manipular para submissão. O único erro foi achar que eu não ia descobrir. Eu fechei a caixa que estava empacotando e etiquetei claramente. Ferramentas Garagem Rio. Os mudanças vêm segunda. Eu começo o trabalho na quinta seguinte. Esses são fatos, não negociações. A amiga dela tentou mais um ângulo. E o perdão? E resolver problemas juntos? Eu tô perdoando. Não tô processando por fraude. Não tô contestando bens conjuntos. Nem tô exigindo que ela pague de volta as sessões de terapia de casal que aparentemente não precisávamos. Eu olhei direto para ela. Mas perdão não significa aceitar manipulação como comportamento normal. Minha esposa desabou completamente. Não acredito que você tá jogando fora 6 anos de casamento por causa disso. Eu não tô jogando nada fora. Tô escolhendo não ficar num relacionamento onde minha parceira recebe conselhos sobre como me manipular psicologicamente de alguém que acha que casamento é um jogo de poder. Eu peguei outra caixa e fui para casa. Vocês duas fizeram suas escolhas. Agora vivem com as consequências. Enquanto eu saía, ouvi a amiga dela dizer, talvez se você for pro Rio e mostrar que tá disposta a mudar. Eu parei na porta. Não. Isso não é uma comédia romântica onde gestos grandiosos consertam tudo. Isso é vida real onde ações têm consequências. Naquela noite, recebi uma ligação do RH do Rio.
Eles estavam animados para me ter na equipe e queriam discutir responsabilidades adicionais que vinham com o cargo. Enquanto eu conversava sobre os desafios empolgantes à frente, percebi algo importante. Eu estava genuinamente ansioso pela minha nova vida. Às vezes a melhor coisa que pode acontecer é alguém te mostrar exatamente quem é. Isso torna suas decisões incrivelmente claras. Sábado trouxe nosso jantar mensal de família na casa dos meus sogros, uma tradição que eu normalmente curtia, mas dessa vez serviria para um propósito diferente. Minha esposa passou a semana ligando para parentes, se pintando como vítima da minha decisão repentina e irracional de abandonar o casamento por um emprego. Eu cheguei com uma pasta de documentos e uma gravação no celular que ia esclarecer tudo de uma vez por todas. Lá está ele, meu sogro disse quando eu entrei na sala. O homem que aparentemente é bom demais para a família agora. A família toda estava lá, pais, irmãos, até a avó da minha esposa, que raramente saía de casa. Eles claramente estavam preparados para uma intervenção. Na verdade, tô feliz que todo mundo tá aqui, eu disse, colocando a pasta na mesa de centro. Me poupa de repetir essa conversa várias vezes. Minha esposa me deu um olhar de aviso, mas eu já estava além de me preocupar com o conforto dela. Então, eu entendo que houve alguma confusão sobre por que tô me mudando pro Rio. Eu comecei. Deixa eu esclarecer para todo mundo. Minha sogra pulou na hora. A gente sabe que você recebeu uma oferta de emprego, mas deixar sua esposa por avanço na carreira parece extremo. Você tá absolutamente certa. Seria extremo se fosse isso que estava acontecendo. Eu abri a pasta, mas não é a história toda, né? Eu olhei direto para minha esposa, que tinha ficado pálida. Há 3 semanas, minha esposa anunciou que queria um tempo no nosso casamento. O que ela não mencionou para nenhum de vocês é que isso não foi uma decisão espontânea. Foi parte de um plano calculado. Do que você tá falando? A irmã dela perguntou. Eu tirei o celular. Tô falando dessa conversa que eu gravei no mês passado quando a amiga dela veio aqui para treiná-la em táticas de manipulação de relacionamento. A sala ficou em silêncio. Os olhos da minha esposa se arregalaram de pânico. Você nos gravou? Ela sussurrou. Eu gravei alguém na minha própria casa discutindo como me manipular psicologicamente. Acontece que isso é perfeitamente legal. Eu apertei play. A voz da amiga dela encheu a sala. Cristalina. Basta dizer para ele que você precisa de um tempo para pensar nas coisas. Ele vai entrar em pânico porque homens sempre entram em pânico quando acham que estão perdendo o controle. Aí, quando ele estiver desesperado e prometendo mudar tudo, você entra como a heroína disposta a resolver. Você vai ter todo o poder no relacionamento depois disso. Depois a voz da minha esposa. Mas e se ele não entrar em pânico? E se ele só disser ok? Confia em mim, ele vai. Homens como ele precisam se sentir necessários. Tira isso e vê ele desabar. Aí você pode treiná-lo para ser o marido que você realmente quer. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu parei a gravação. Então, quando ela anunciou nosso tempo, eu falei da promoção no Rio que eu estava considerando. Engraçado sobre manipulação, só funciona se o alvo não vê vindo. Meu sogro olhou entre mim e a filha dele. Isso é verdade? Minha esposa estava chorando agora, mas não as lágrimas simpáticas que ela usou a semana toda. Essas eram lágrimas de humilhação absoluta. Não era para ser assim, ela conseguiu dizer. O que não era para ser assim? A avó dela perguntou secamente. Você tentou enganar seu marido? A amiga disse que ia fazer ele me valorizar mais. Minha esposa soluçou. Então, em vez de conversar com seu marido como adulta, você decidiu jogar joguinhos mentais. Isso veio do irmão dela, que olhava para ela como se nunca a tivesse visto antes. Eu tirei a carta de oferta do Rio. Essa é uma posição de diretor sênior com aumento de 40% no salário e pacote completo de mudança. É o tipo de oportunidade que a maioria das pessoas trabalha a carreira toda para ter.
Eu coloquei na mesa ao lado da transcrição da gravação que eu imprimi. Sua filha tentou me manipular para ser um marido mais grato, ameaçando nosso casamento. Quando deu errado, ela passou essa semana ligando para todos vocês, me pintando como vilão por escolher avanço na carreira em vez de consertar nossos problemas. A mãe dela pegou a transcrição e começou a ler. A expressão dela mudou completamente. A pergunta real, eu continuei, é que tipo de pessoa recebe treinamento sobre como manipular psicologicamente o cônjuge, depois segue com o plano quando acha que vai dar certo? A irmã da minha esposa estava encarando ela em choque. Você realmente fez isso? Você planejou tudo? Eu só estava tentando fazer ele me dar mais atenção. Minha esposa disse fracamente, fingindo que queria ir embora. A avó dela disse, não é assim que casamento funciona, querida. O pai dela pigarreou. Filho, eu te devo um pedido de desculpas. A gente não sabia a história toda. Eu não esperava que soubessem. Ela passou a semana ligando para vocês me descrevendo como sem coração e irracional, mas eu queria que vocês ouvissem a verdade de mim antes de eu ir. Eu me levantei e juntei meus documentos. Os mudanças vêm segunda. Eu vou quarta para começar a caçar casa. O emprego começa na semana seguinte. E terapia? A mãe dela perguntou. E resolver isso? Resolver o que exatamente? O fato de ela ter tentado me manipular ou o fato de ter sido pega? Eu balancei a cabeça. Algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser descruzadas. Minha esposa olhou ao redor da sala desesperada. A família que estava pronta para me envergonhar por abandoná-la agora olhava para ela como se fosse uma estranha. Por favor, ela sussurrou para mim. Não vá assim. Eu não tô indo de jeito nenhum. Tô aceitando uma promoção que mereci e começando um novo capítulo na minha vida. Você é que disse que queria um tempo para pensar nas coisas. Eu fui para a porta, depois virei uma última vez. Pelo que vale, espero que você descubra o que realmente quer em vez de deixar sua amiga decidir por você. Mas o que quer que descubra, descubra no seu tempo. Enquanto eu ia pro carro, ouvi a discussão da família explodindo atrás de mim. Não vozes raivosas direcionadas a mim mas vozes confusas, decepcionadas direcionadas a ela. Às vezes a verdade é a arma mais poderosa que você pode usar. E às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente deixar as pessoas verem com quem elas realmente estão lidando. De domingo a terça foram os 3 dias mais longos do que restava do nosso casamento. Depois do desastre do jantar de família, minha esposa entrou em modo desespero total enquanto eu preparava metodicamente minha nova vida. Os mudanças apareceram segunda de manhã bem no horário. Enquanto eles carregavam caixa após caixa pro caminhão, ela fez tentativas cada vez mais frenéticas de me fazer mudar de ideia. Eu corto todo o contato com ela, ela disse, me seguindo de quarto em quarto. Nunca mais falo com ela. Bom para você, eu respondi, direcionando as mudanças pro equipamento do meu office. Provavelmente é uma decisão esperta independentemente do que aconteça com a gente. Eu falo sério. Bloqueio o número, deleto das redes sociais, tudo. Você deve fazer o que acha certo. Eu entreguei outra caixa pros mudanças. Só não faz por mim. Faz porque finalmente percebeu que ela é tóxica. Na segunda à tarde, a maioria das minhas coisas estava ou empacotada no caminhão rumo ao rio ou guardada na garagem para pegar depois. A casa parecia estranha, meio vazia, como um set de filme sendo desmontado. Foi quando a amiga dela apareceu de novo, dessa vez com o que só posso descrever como uma turnê de confissão e pedido de desculpas completa. Preciso consertar isso, ela anunciou, invadindo pela porta da frente. Isso tudo é culpa minha. Finalmente algo em que concordamos. Eu estava limpando as últimas gavetas da mesa. Vou ligar pro seu emprego. Vou explicar que isso foi culpa minha. Que você tá cometendo um erro por causa de conselho ruim que eu dei pra ela. Eu parei o que estava fazendo e encarei ela. Você vai fazer o quê?
Vou ligar pro Rio e dizer pra eles que você tá tendo problemas no casamento por minha causa. Que você não tá pensando claro. Me deixa te parar aí. Eu larguei os papéis que tava segurando. Você acha que vou deixar você sabotar minha carreira porque sua manipulação não saiu como planejou? Ela pareceu confusa. Tô tentando ajudar a consertar isso. Não, você tá tentando controlar a situação mais uma vez, exatamente como fez nesse casamento todo. Eu andei na direção dela. Aqui vai o que vai acontecer. Você vai sair da minha casa, ficar longe da minha esposa enquanto ela descobre a vida dela. E se você nem pensar em contatar meu empregador, eu garanto que aquela gravação seja compartilhada com todo mundo que vocês duas conhecem. O rosto dela ficou branco. Você não faria isso. Me testa. Ela saiu sem outra palavra. Terça trouxe a onda final de desespero. Minha esposa claramente passou a noite crafting o que achava que seria o discurso perfeito para mudar tudo. Eu tenho pensado no que você disse. Ela começou no café da manhã sobre te mostrar quem eu realmente sou. Eu tava revisando detalhes do voo para quarta. Percebi que tenho deixado outras pessoas me influenciarem demais. Não só ela, mas minha mãe, minhas irmãs, até redes sociais. Perdi o rastro do que eu realmente queria versus o que achava que devia querer. Isso era mais autoconhecimento do que ela mostrou em meses. Mas também era 3 dias tarde demais. Isso é uma boa percepção, eu disse genuinamente. Você devia explorar isso em terapia. Mas e se eu puder provar que mudei? E se eu puder te mostrar que não sou a pessoa que tentou te manipular? Eu olhei direto para ela. Como exatamente você provaria isso? Eu poderia ir pro Rio com você. A gente poderia recomeçar longe de todas as influências aqui. Recomeçar me seguindo para uma cidade onde você não conhece ninguém, não tem emprego e nem rede de apoio. Isso soa como dependência, não mudança. Ela ficou quieta por um momento. Então o que te convenceria que sou diferente? Nada. A palavra pairou no ar entre nós. Isso é o que você não entende. Isso não é sobre me convencer ou provar nada. Isso é sobre o fato de que quando você achou que podia se safar, escolheu manipulação em vez de honestidade. Mas pessoas podem mudar. Claro que podem, mas mudam por si mesmas ao longo do tempo, através de ações consistentes, não através de gestos grandiosos depois de serem pegas. Eu terminei meu café e me levantei. Espero que você mude. Genuinamente espero que descubra quem você é quando não tá recebendo conselhos de amigas tóxicas ou tentando controlar situações através de manipulação. E se eu já souber? E se perder você me fez perceber exatamente quem eu quero ser? Então seja essa pessoa por você mesma. Não por mim, não para me reconquistar, mas porque é quem você realmente é. Ela começou a chorar de novo, mas essas lágrimas pareciam diferentes, menos desesperadas, mais genuinamente tristes. Eu realmente te amava, ela sussurrou. Eu sei que amava. Do seu jeito. Eu peguei minhas chaves. Mas amor sem respeito não basta, e você não pode respeitar alguém que está ativamente tentando manipular. Na manhã de quarta, ela me levou pro aeroporto. A conversa foi mínima, mas não hostil. Só 2 pessoas que chegaram ao fim de algo que poderia ter sido bonito se não tivesse sido envenenado por jogos e manipulação. No portão de embarque, ela fez uma tentativa final. E se eu me mudasse pro Rio em 6 meses depois de ter tempo para trabalhar em mim mesma? Você consideraria recomeçar? Eu olhei para ela uma última vez. Se você vai trabalhar em você mesma, faz por você. Não faz com o objetivo de me reconquistar. Isso é só outra forma de manipulação. Então, é isso. 6 anos de casamento acabados. 6 anos de casamento que acabaram quando você decidiu seguir o conselho da sua amiga em vez de só conversar com seu marido. Eu peguei minha bagagem de mão. O casamento que você tá lamentando acabou há 3 semanas.
Você só tá percebendo agora. Enquanto eu ia pro portão de embarque, não olhei para trás. Não por raiva, mas porque eu estava genuinamente animado com o que viria a seguir. Pela primeira vez em meses, sentia que estava tomando decisões baseadas no que eu realmente queria, não reagindo à manipulação de outra pessoa. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém é se recusar a habilitar o pior comportamento dela. Mesmo quando essa alguém é a pessoa que você um dia achou que passaria a vida inteira. 6 meses depois, eu estava me instalando no meu escritório de canto no Rio quando recebi uma ligação inesperada do meu ex-cunhado. Achei que você devia saber o que tem acontecido aqui, ele disse sem preâmbulos. O Rio tinha sido tudo o que eu esperava. O emprego era desafiador e recompensador. Eu tinha comprado uma casa com vista incrível pro Pão de Açúcar, e comecei a namorar alguém que se comunicava diretamente em vez de jogar jogos. Ela tá em terapia 2 vezes por semana desde que você foi embora, ele continuou. Cortou contato completo com aquela amiga. Arrumou um emprego, apartamento próprio. Parece que ela tá realmente trabalhando em si mesma. Bom pra ela, eu disse, e falei sério. A amiga, porém, é outra história. A notícia se espalhou sobre o que ela fez. A gravação circulou no círculo social delas. Ela basicamente foi ostracizada. Perdeu o emprego quando o empregador descobriu que ela estava treinando pessoas em táticas de manipulação durante o horário de trabalho. Senti um breve momento de satisfação, depois segui em frente. Ações têm consequências. Ela tentou te contatar para se desculpar através da família. Queria seu número. Espero que você não tenha dado. Nem ferrando. Mas ela aparentemente tá contando para todo mundo que ouve que isso tudo arruinou a vida dela. Ela arruinou a própria vida quando decidiu sabotar casamentos alheios por diversão. Houve uma pausa. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas ela realmente mudou. Minha irmã, digo, ela não é a mesma pessoa que tentou aquela manipulação. Fico feliz em ouvir isso. Genuinamente espero que ela construa uma vida melhor, mas o crescimento dela não desfaz o que ela escolheu fazer quando achou que podia se safar. Eu não sou um projeto de reabilitação ou uma recompensa por melhoria pessoal. Ele ficou quieto por um momento. Justo. Só achei que você devia saber. Depois de desligar, olhei pela janela do escritório pro Cristo Redentor e senti nada além de gratidão. Aquela ligação confirmou o que eu suspeitava. Eu tinha feito a escolha certa. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apesar de trocar o plano do celular, ela de alguma forma rastreou meu novo contato. Sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas precisava que você soubesse que você estava certo sobre tudo. Desculpa por quem eu era e grata por quem tô me tornando. Espero que você esteja feliz. Encara a mensagem por um longo tempo, depois deletei sem responder. Não por crueldade, mas porque engajar só incentivaria mais contato. No fim de semana seguinte, minha namorada e eu fomos fazer trilha no Parque Nacional da Tijuca. Enquanto chegávamos ao topo e olhávamos a paisagem vasta, ela perguntou sobre meu casamento anterior pela primeira vez. Você se arrepende de como acabou? Me arrependo de ter que acabar, eu disse honestamente. Mas não me arrependo de me recusar a aceitar manipulação como comportamento normal. E se ela realmente mudou? Então ela constrói uma boa vida com outra pessoa. Mudança não dá direito a ninguém a uma segunda chance com pessoas que elas já mostraram que estão dispostas a trair. Ela assentiu pensativa. Essa é uma linha dura de tomar. É a única linha que faz sentido. Você ensina às pessoas como te tratar pelo que você aceita. Enquanto descíamos a montanha, percebi que não pensava na minha ex-esposa há semanas. Não porque evitava as memórias, mas porque estava genuinamente focado em construir algo novo e autêntico. A amiga que começou tudo aparentemente nunca se recuperou das consequências sociais do treinamento de manipulação dela. De acordo com atualizações posteriores, ela se mudou para outro estado depois de perder várias amizades e a reputação na comunidade delas.
Minha ex-esposa, pelo que ouvi, realmente parecia se transformar. Foi promovida no novo emprego, desenvolveu amizades mais saudáveis, parou de buscar validação através de jogos de relacionamento. Mas isso era a jornada dela para seguir. A minha levou pro Rio, para uma carreira que eu amava, para um relacionamento construído na honestidade em vez de manipulação, e pro conhecimento de que às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer é se recusar a habilitar os piores impulsos de alguém. Algumas histórias não acabam com reconciliação. Às vezes elas acabam com duas pessoas seguindo caminhos separados para se tornarem quem devem ser. E às vezes isso é exatamente o final que todo mundo precisava.